O capitão Jair Bolsonaro perdeu a disputa presidencial de 2022, mas o bolsonarismo, como expressão do neofascismo, segue com muita força na sociedade brasileira. Prova disso foi o trágico resultado das eleições para o Conselho Federal de Medicina, CFM, na semana passada. A extrema-direita foi vencedora em 18 dos 27 estados brasileiros. Entre os conselheiros eleitos, vários defensores da ineficiente cloroquina no enfrentamento da Covid, militantes contrários ao direito de aborto legal e apoiadores dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O Conselho Federal de Medicina é um órgão estratégico na questão da saúde. Ele é responsável por fiscalizar a atividade médica em todo o país e colaborar com o governo na formulação de políticas públicas, de programas. Ele também ajuda a definir a conduta dos profissionais do setor no atendimento à população brasileira, como fez com o parecer favorável ao uso da cloroquina contra a Covid e, recentemente, com a resolução que dificulta o aborto legal após 22 semanas de gestação. Essas e outras funções específicas do Conselho Federal de Medicina mostram a gravidade do resultado eleitoral da semana passada em vários estados. Em São Paulo, por exemplo, os médicos elegeram o infectologista Francisco Cardoso, que priorizou em sua campanha a defesa intransigente contra o direito ao aborto. Ele se apresentou como candidato da direita conservadora e teve o apoio de vários líderes, expoentes bolsonaristas, como o empresário Luciano Hang, o velho da Havan, que gravou um vídeo, o ex-ministro da Saúde do Covil fascista, Marcelo Queiroga, e o abjeto deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Sua campanha foi das mais sujas, com farta utilização de fake news. A chapa da pediatra Melissa Palmieri, que ficou em segundo lugar, inclusive já questionou o resultado do pleito na Justiça. Em ação judicial, ela apresentou relatório da apuração e afirmou haver divergências entre o número de eleitores e a quantidade de votos computados. Antes da eleição, a chapa já havia denunciado a campanha de baixarias espalhadas pela chapa bolsonarista. Apresentada essa chapa se apresentou como a única anti-Lula na eleição do Conselho Federal de Medicina. Isso foi em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, o eleito foi o ginecologista Rafael Câmara Medeiros Parente, que é o relator da norma do Conselho Federal de Medicina que proíbe os médicos de realizarem a sistolia fetal em casos de aborto decorrente de estupro. O procedimento é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para interromper gravidez avançada. Essa norma do Conselho foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal em maio último, mas foi ela que serviu de base para a elaboração do famigerado PL dos estupradores, que foi derrotado na Câmara Federal após intensa pressão popular. A outra eleição, a conselheira eleita no Distrito Federal foi a médica Rosilaine Nascimento das Mercês Rocha, que, como vice-presidente atual do Conselho Federal de Medicina, festejou nas redes digitais os atos terroristas em Brasília do 8 de janeiro de 2023. Por pressão de um abaixo assinado com mais de 6 mil adesões pedindo seu desligamento da profissão, o Conselho até abriu um processo administrativo contra ela no ano passado, mas não deu em nada. E agora ela é reeleita. Outro reeleito foi o atual presidente do Conselho Federal de Medicina, José Irã da Silva Galo, pelo estado de Rondônia. Ele encabeçou a resolução contra a assistolia fetal e defende a indução do parto e a entrega do filho de estupro para adoção. Em 2018, esse fascistoide postou um artigo no site do Conselho Federal de Medicina em que comemorou a vitória de Jair Bolsonaro e atribuiu os votos que tinham sido dados ao Haddad, do PT, à existência de um quadro agudizado pela carência e pela dependência de políticas de governo, como Bolsa Família, fecha aspas. Na atual gestão do Ministério da Saúde, ele tem esperneado contra a obrigatoriedade da vacinação de crianças contra a Covid. Essa é a turma que foi eleita para esse importantíssimo Conselho Federal de Medicina. Ou seja, a extrema-direita brasileira segue com muita força. É bom não bobear, ficar de olhos abertos.